essa a juventude do meu coração, e só entende o que é cruel, o que é paixão. Hoje eu tenho 20 e tantos anos e acho que nunca me senti tão solitário como ultimamente. Antes eu me sentia deslocado, vazio e alienado, e já passei por uma fase mais desencantada e nihilista, que pode ser vista em alguns vídeos antigos. Mas hoje eu vejo como ser adulto é ser meio sozinho. Eu acho que ser adulto é ser meio solitário mesmo. Sério, a gente passa quase 2 décadas nas casas de nossos pais, tendo eles e nossos amigos junto da gente, que também estão meio solitários, nesse modelo de criação que a gente não aprende a expressar nossas necessidades, e em algum momento nós vamos nos emancipar. Para alguns, essa emancipação se dá de maneira mais branda e cheia de contato com a família, mas para outros, de maneira mais desapegada e ainda pode ser de maneira mais brusca. Faz muito sentido a gente se sentir mal em uma sociedade pós-industrial com a internet e com luzes piscando em todos os lugares. Na literatura, Freud nos aponta o mal-estar que a civilização traz, e como a gente está meio alienado e com pouca esperança, e até aponta alguns motivos para isso, e aponta também nossas ilusões. Na ciência evolutiva, as evidências apontam que evolutivamente nossa mente ainda tem características marcantes de caçadores-coletores. Nossos ancestrais raramente ficavam muito tempo sedentários e sempre estavam com seu corpo em movimento, coletando frutas e caçando. A falta de demanda de alimento e de recursos impedia que eles ficassem ansiosos, pensando em falta de comida ou em ameaças futuras. E esse estilo de vida meio que evitava algumas doenças mentais, como a ansiedade e a depressão. É claro que a gente não pode glamourizar essa época, que havia, por exemplo, uma alta mortalidade infantil e coisas que hoje poderiam levar facilmente à morte. O que eu estou dizendo é que, como Harari argumenta em Sapiens, que a revolução agrícola é a maior fraude da história, e foi justamente esse advento que nos tornou sedentários. Se por um lado a gente conseguiu domesticar animais, plantar, o que permitiu que nascesse gente pra caralho e permitiu o progresso tecnológico da humanidade, fez com que ela se tornasse o maior predador do planeta. Por outro lado, depois da evolução agrícola, a gente viveu em celeiros de doença. Qualquer praga na plantação era quase morte certa pra gente, porque a gente não ia ter comida para comer, e deixamos de ter um estilo de vida mais ativo e passamos a estar mais doentes. É um ponto que não dá mais para voltar para trás. Igual hoje é praticamente impossível viver igual a agricultores de 1000 anos atrás. Hoje, pós-evolução industrial, na era da informação e da inteligência artificial, ainda estamos fodidos. Por mais que a gente tenha aumentado nossa expectativa de vida, evoluído tecnologicamente em uma proporção quase impossível de se pensar anos atrás, e com algum aumento do bem-estar, estamos muito infelizes. Bombardeados por informações, nos sentimos alienados, insuficientes, e todo esse papo aí que você já conhece. Há uma alta das doenças mentais, e a OMS prevê que a depressão seja a doença mais prevalente em pouquinho tempo. E isso faz todo sentido evolutivo. Nos meus dias solitários, eu bebo cerveja, eu vejo gente, eu escrevo roteiros, faço vídeos, faço música, vou pra faculdade, eu fico nas redes sociais, ouço música. É que nem aquela música do Mac DeMarco, Cooking Something Good. A vida tá seguindo pra todo mundo e você tá meio fudido, mas você só quer ficar de boas. Na arte, talvez a gente possa ver isso de maneira mais sensível. Tuyo, pra mim, é uma representação muito boa do sofrimento do jovem adulto. Nada disso vai fazer você se apaixonar por mim. No EP Pra Doer, que tem músicas bem dolorosas mesmo, como Conselho de Bom Senso, além de outras músicas como Vida Louca, que é meio autoexplicativa,
Tem música sobre paixão, corações partidos e todos esses sentimentos de frustração e deslocamento, ressentimento, enfim, tudo isso que é perfeitamente normal e humano e que a gente esconde para tentar lidar com nossa autoestima. Recentemente eu vim tentando fazer uma grana com o canal para comprar umas coisas tipo interface de áudio, memória para o computador, e vi que duas maneiras possíveis eram pelo Catarse e pela Amazon. Catarse é um financiamento coletivo que as pessoas bem gentis patrocinam todo mês e ganham um conteúdo lá exclusivo. E a Amazon é o maior monopólio que existe hoje na Terra, mas diferente da Netflix e do Spotify, por exemplo, eles nos dão comissão pra gente divulgar os links dele. Mas nesse fuzuê todo, eu assinei um mês da Amazon Prime para poder assistir antes de indicar, e eu assisti uma série que realmente me deixou muito tocado e que tem a ver com tudo isso. Fleabag é uma série que eu não vou superar tão cedo. Estou com uma sensação horrível de que sou gananciosa, pervertida, egoísta, apática, cínica, depravada, uma mulher moralmente falida que nem pode se dizer feminista. Achei que nunca conseguiria falar sobre Fleabag, enquanto Fleabag fala tanto sobre mim e sobre tantas outras pessoas também. A identificação é tão fácil, é tão forte, que chega a soar como um plágio da vida real, da nossa própria vida. A sinceridade de Fleabag é uma performance e nos poucos mais de 30 minutos totais de série, estamos diante de uma mulher que diz o que a grande maioria de nós pensa e não tem coragem de falar. Às vezes nem ela diz de fato, já que também acompanhamos os seus pensamentos, através da quebra da quarta parede, o que nos conecta ainda mais com a personagem, com suas experiências, com seus erros e acertos, com sua vida, que poderia muito bem ser a nossa. O plot é muito simples, mas poderoso, e foi escrita pela própria atriz que faz a Fleabag, a Phoebe Bridge. A série se trata de Fleabag, que uma moça que no momento atual de sua vida está devastada pelo luto de sua melhor amiga e é dona de uma cafeteria quase falida e tenta lidar com tudo isso com muito humor e cinismo, enquanto rejeita todo mundo que tenta ajudar ela e insiste em tentar lidar com isso sozinha. É um lance que talvez lembre BoJack Horseman. Fleabag tem um pai distante que está casado com uma mulher detestável depois da morte da mãe dela. Ela tem uma irmã viciada em trabalho, que é sexualmente frustrada, que passa por uma crise de casamento. Fleabag enfrenta a culpa por entender que o que fez a amiga morrer foi uma atitude impulsiva dela mesma. A série me lembra, por incrível que pareça, Cowboy Bebop. Cowboy Bebop, os personagens estão profundamente quebrados e atormentados pelo passado ou pelo futuro, e eles fazem de tudo para sobreviver um dia de cada vez. A diferença é que Fleabag há um apelo mais real. Ela não é uma caçadora espacial como no anime. Ela é uma mulher de 30 e poucos anos, irascível, irreverente, devassa, inteligente e observadora, que tenta sobreviver dia após dia, devastada pelo luto e pela culpa. Há uma ambiguidade muito agridoce em Fleabag. Por um lado tem um humor muito cringe, que você se encolhe de constrangimento, mas tem momentos realmente bem tragicômicos, como se fosse um filme dos irmãos Coen. Por outro lado, os acontecimentos da trama são realmente trágicos e tristes, e nos tocam de maneira bem pessoal e profunda, porque Fleabag é uma personagem super possível e real, e tudo que acontece de triste com ela poderia ter acontecido conosco. Particularmente, Fleabag mexeu bastante comigo, mesmo depois de ter assistido as 2 temporadas mais de 2 vezes cada. Não parece simples para mim colocar em palavras tudo que eu senti, ressenti e ressignifiquei. E é engraçado pensar como algo que eu tenha me identificado tanto seja ao mesmo tempo difícil de ser verbalizado. Talvez faça parte da nossa dificuldade de falar sobre si mesmo, nossa franqueza, nossa fraqueza. Uma mulher solteira, 30 a mais, tentando tocar seu próprio negócio, lidar com a sua família, lidar com a sua cabeça e que sempre está à procura de obter sensações, sejam quais forem, do prazer físico ao flerte com o espectador, mesmo que ambos de início sem grandes pretensões. Tendo consciência de seus atos e situações falhas, a maneira com que ela faz piada sobre si e suas vivências é bastante reveladora.
A comédia, ela funciona como uma espécie de recurso para a aceitação do fracasso. Talvez a palavra fracasso tenha um peso forte demais, mas a ironia e a acidez colaboram na hora de transformar a desgraça em humor e a dizer verdades doloridas em voz alta e, por que não, rir disso. E tudo isso é temperado com a quebra da quarta parede, que realmente sustenta a série até o fim da segunda temporada de uma maneira muito sensível e engraçada. Enquanto ela está em seu dia a dia, Fleabag para tudo para falar com a gente, o espectador, sem que os outros na série percebam isso. É o que acontece também em Anyhow, do Woody Allen, que parece ter inspirado a Fleabag em algum ponto. Esse recurso de Fleabag, por outro lado, é muito provocador e engraçado. É como se houvesse uma Fleabag se comportando movida pela desejabilidade social e pela proteção da autoestima. E ela quebra tudo isso quando fala conosco. Esse recurso é tão bem usado que a única pessoa que ela ama, que ela se apaixona de verdade, percebe que ela viaja quando quebra a quarta parede. O que nunca tinha acontecido antes. Isso é realmente muito interessante. A profundidade dessas cenas são muito incríveis. O que deixa tudo mais interessante e provocativo, pois a pessoa que ela se apaixona é um padre, que não pode se relacionar. Seu humor é uma máscara, e talvez eu me identifique mais do que eu deveria e gostaria com isso. É um escudo para esconder sua dor, luto, culpa, tristeza, vergonha e também solidão. Fleabag caminha pela linha tênue entre o triste e o engraçado. O riso alivia a tensão, mas desperta um certo incômodo, carregado de autorreflexão. Enquanto ela é uma mulher independente, livre e que não teme suas ambições, também se sente infeliz e tenta numa busca desenfreada e desesperada suprir ou suprimir seu vazio interior. Entre erros e acertos e principalmente as dificuldades de se viver num mundo marcado por modelos com esses estereótipos, a jornada de amadurecimento de Fleabag é revigorante. O entendimento de que ela precisava vivenciar suas emoções e, na trajetória do luto, permitir o perdão a si mesma é o que move seu crescimento emocional e também a prepara para novas experiências. Boas novas experiências, diga-se de passagem, ainda que avessas e que subvertam todas as expectativas da personagem de finalmente conhecer e reconhecer o amor e, ao mesmo tempo, parti-lo ao meio. Por motivos diferentes, seu coração é partido e o nosso também. Fleabag fala que não tem amigos, e ela se sente sozinha e alienada. Entende muito bem tudo à sua volta. A série alia elementos improváveis que faz o simples se tornar incrivelmente complexo e sensível, mas não inacessível. O humor cringe de The Office, a profundidade trágica de BoJack Horseman e a sensibilidade relacional de Woody Allen, em conjunto com a quebra da quarta parede, em Fleabag, vai te fazer rir e depois vai te fazer chorar. E deve ser por isso que eu gostei tanto da série. Mesmo tendo saído com o coração partido com o final dela. Assim como em outros momentos na minha vida real.